Saudade. Mágoa que sente pela ausência ou desaparecimento de pessoas, coisas, estados ou ações. Pesar, nostalgia. Mas como é que um gajo consegue pôr em palavras algo que é tão nosso? Tipo, aquele agridoce, aquele quentinho no peito de sabermos que já sentimos, que já tivemos, mas aliado àquele nó da garganta de não termos mais, de não podermos viver mais, mas felizmente as nossas memórias vivem para sempre e neste caso estas coisinhas bonitas também. Por isso vou-vos dar 10 bandas tugas que deixaram saudades. Pega! Society makes us believe we need to live with an 18-year-old body all our lives. But I live just fine with who I am. Então, enquanto andava aqui de volta da minha coleção, bateu assim aquela nostalgia ao ver tantas bandas de quem eu gosto que já não estão no ativo. E então pensei em fazer uma seleção, porque acho que ainda há tempo para partilhar 10 ou mais bandas, neste caso 12, que deixaram muitas saudades. Então vamos lá. Antes de começar queria só dizer que isto não é um top mais, não é uma lista, não é feito de um ponto de vista jornalístico ou de review, é apenas a minha opinião sobre bandas que me influenciaram ou que tiveram um impacto ou uma intimidade comigo. Tipo, a minha intenção é mesmo só partilhar a minha opinião contigo e não ser este é melhor do que aquele ou seja o que for. Só para termos isso em mente. Então, primeira banda que deixou saudades. Crushing Sun. Crushing Sun. Então, Crushing Sun, a par de Desalmado e Cruelist, são a banda que partilhou o palco comigo mais vezes. Tipo, foram para aí umas 15. Mas com a particularidade de nunca termos feito tour juntos, ou seja, foram 15 shows que se foram acumulando ao longo de quase uma década. E para além de música incrível que eles faziam, tinham um baixista que foi um dos baixistas que me fez querer tocar baixo também. Por isso, Crushing Sun deixou muitas saudades. Então, segunda banda, Concealment. Então, Concealment era guitarra de 8 cordas, baixo de 10 cordas, bateria com 2 tarolas, tipo, tudo o que tu possas imaginar de uma parafernália em cima do palco. Concealment, mas marcaram um estilo diferente, um som diferente e passamos por tantos concertos incríveis juntos que foi sem dúvida uma das bandas que me deixou muitas saudades. Concealment, e este álbum Leak é incrível. Mosh. Outra banda incrível que passamos bons momentos juntos, desde aquele mítico concerto no Anoeta em Espanha, e eu sei que toda a gente já deve ter percebido que eu tenho um fraquinho por baixistas, né? Mas nesta banda, para além de baixista, baterista e vocalista incrível, o guitarrista é sem dúvida dos meus guitarristas portugueses favoritos. E Mosh, se não conhecem Mosh, vão ouvir Mosh, que é incrível. We Are The Damned. Então, We Are The Damned. We Are The Damned não será novidade para muita gente se eu disser que me é uma banda muito querida e muito próxima. Não fosse também o facto da última formação de We Are The Damned ser basicamente a formação que é hoje Besta, tirando eu não estar na banda. E a nossa história já começa muito antes, já desde que a Sofia era a vocalista do We Are The Damned, que eu já gostava muito da banda, mas já um show deles na República Checa em que tocamos juntos no Obscene Extreme, que foi incrível e filmei umas coisinhas para eles que eles utilizaram como vídeo oficial. E We Are The Damned. Acho sinceramente que não só este disco, mas quase todos os discos que eles fizeram são sem dúvida das melhores coisas que já se fizeram em Portugal e deixaram muitas saudades mesmo. Então, Larkin. Os Refused de Viana do Castelo, foi assim que me apresentaram Larkin ainda quando eu não conhecia a banda. E eu acho que eles são muito mais do que os Refused de Viana do Castelo. Acho que influenciaram um monte de bandas que de lá vieram, sempre tivemos bandas incríveis de Viana. E nunca me vou esquecer de um
de um show que demos com eles, acho que numa festa da Loud, em Albergaria ou algo assim, e foi no Colinas Bar, exatamente, Colinas Bar. E Larkin marcaram sem dúvida uma geração e um monte de bandas de Viana do Castelo, e ouçam que o som deles é espetacular. E por falar em Viana do Castelo, também aproveitar que Viana passou agora por um momento um bocado difícil, bastante difícil, que perderam o Jaime, o guitarrista de Mr. Miyagi, então aproveitava para mandar um abraço para toda a gente em Viana e principalmente para Mr. Miyagi, e força para todos. Para não sair ainda de Viana, Mother Abyss. Então, Mother Abyss foi das bandas de pessoal novo, jovem, que mais me impressionou nos últimos tempos. A primeira vez que os vi ao vivo, assim que ouvi o André berrar e a tocar baixo, fiquei mesmo tipo, uou, não estava à espera disto. E foi pena eles não terem durado muito tempo, mas lá está, muitas vezes outras coisas muito boas saem dos finais das bandas, e Mother Abyss é um desses casos. Mas ouçam Mother Abyss, que é incrível, e eu sempre tive incríveis shows em Viana, com muita banda boa, e a maior parte deles já não do Renato Cabeira, por isso obrigado aí ao Renato. Então, mais uma banda que deixou saudades. E Flucifel. Sim, Flucifel deixou saudades com certeza, e não foi só por ter sido a primeira vez que eu vi o Gaza a tocar, mas sempre que penso em Flucifel penso em toda a energia no palco, e lembro-me perfeitamente de 2 shows incríveis que vi deles, um deles no Convento de São Francisco a abrir para Cult of Luna, e o outro foi em, talvez se me conseguia lembrar, a abrir para Converge no Tuatara em Lisboa. Foram 2 shows incríveis, mas mais do que isso eles tinham um estilo muito próprio e sem dúvida marcaram uma época e marcaram muita gente, principalmente em Lisboa, mas não só, e muitas bandas boas vieram também depois de Flucifel, por isso uma banda que deixou saudades também. E por falar em bandas que marcaram geração e marcaram muita gente, 20 Inch Burial. Então, 20 Inch Burial, sem dúvida uma banda que marcou muita gente, marcou uma época, ninguém fazia o som que eles faziam quando começaram a tocar, e uma energia incrível também em palco. E pela primeira vez eu olhei para o Ricardo, para o Rick Shane, como realmente sendo uma máquina de fazer riffs, e já nesta altura o gajo era uma máquina de fazer riffs, e 20 Inch Burial foi sem dúvida uma banda que deixou muitas saudades a muita gente. Outra banda, Maneater. Maneater, também temos uma história grande, tenho uma história grande com Maneater, partilhei o palco com eles dezenas de vezes. Primeira vez que partilhamos o palco ainda nem era o Miguel, o vocalista, ainda era o Sérgio, no Porto Rio, e foi uma das bandas que marcou também muita gente, e este álbum para mim é o culminar de música bem feita por parte deles. Também é o álbum onde o Gaza está, e sem dúvida Maneater deixou saudades, mesmo. E faltam 2, e mais uma vez, para eu não fugir ao facto de querer aliviar a minha consciência de estar a reduzir bandas um montinho pequenino, já podia ter falado de bandas como Iodine, Local Trap, Blues Ultra, Lazy Lizard, Wild Tiger Affair, Bird Signs, Monógono, Gran Capo, Spot DC, Buddy, e gostava de ter aqui um disco de Buddy para vos mostrar, mas infelizmente não tenho. Quer dizer, eu tive um disco de Buddy durante um par de horas, mas esqueci-me dele no estúdio da Dani, que era o guitarrista de Buddy, porque pedi-lhe para ele assinar o disco e deixei lá ficar, e assim que acabou a gravação eu vim embora e deixei lá ficar o disco, por isso não tenho aqui para vos mostrar, mas felizmente agora recentemente o Melo, e obrigado Melo, adicionou o Buddy ao Spotify, por isso se vocês quiserem ouvir Buddy está agora no Spotify, que é uma cena fixe. Mencionar também que estou contente por não ter de referir bandas que estiveram durante muito tempo paradas e que felizmente agora ou anunciaram um regresso, ou gravaram discos, ou juntaram-se para fazer coisas novas, como é o exemplo de Doink,
Devil in Me, de Pitch Black ou até mesmo For the Glory, que íamos tocar junto com eles, não fosse esta treta do Covid-19 ter andado aí a partir isto tudo. Então, penúltima banda, Solid. Que saudades eu tenho de Solid também. Desde pensar nos incríveis shows que demos com eles, por exemplo no Ribeirinha, com aquilo à pinha, toda a gente à cacetada, um show incrível, mas pessoas incríveis também, que gostavam muito daquilo que faziam e isso via-se em cima do palco, e eu gostava muito deles também. Conhecemos-nos, penso eu, num Gaia em Peso, com um show até às 5 da manhã, com graus negativos, e então o Solid vai sempre deixar saudades e boas memórias. E chegamos à última banda, né? Última banda. My Cubic Emotion. My Cubic Emotion é uma banda especial para mim também. São pessoas de quem eu gosto muito e, para além da música que eles faziam, o amor e o orgulho que eles tinham em estar em cima do palco era sempre de notar. E tive o privilégio de ser convidado para fazer o show de despedida deles em Pombal, na altura quando eu tocava com Ick. E foi um show incrível e todos os shows com eles eram incríveis. E um pequeno à parte, e sendo mesmo muito sincero, sempre que aquela musiquinha City Virtuoso toca, não há maneira de eu deixar de cantarolar ao mesmo tempo que o João e o Sardinha. Então, My Cubic Emotion deixou saudades, muitas. E pronto, foram 10 ou mais bandas tugas que deixaram saudades, e se chegaste até aqui és um campeão mesmo, que eu falo para caralho, né? Mas uma coisa que eu queria relembrar era que, independentemente de nós ficarmos com saudades destas bandas e ficarmos tristes que estas bandas acabem, se tu reparares, 99% das pessoas que foram mencionadas nesta lista, vá lá, hoje são as bandas que tu mais gostas, ou são as bandas que eu mais gosto. Ou seja, muitas vezes quando uma porta se fecha, tipo, duas janelas se abrem e às vezes as janelas deixam entrar mais luz do que as portas, né? Então, por mais que nos deixe triste, por vezes um passo que nos parece ser atrás é um passo em frente para os músicos fazerem aquela música que sempre quiseram e aquela música da qual nós gostamos muito. Pronto, se quiseres partilhar comigo quais foram as bandas que te deixaram saudades, ou algumas que eu mencionei, se tens alguma história boa com elas, tipo, deixa aí o comentário na caixa dos comentários que eu vou ler e vou-te responder com certeza. E lembrar-te também que ainda há tempo para tu seres ou fazeres aquilo que te propuseres, pois tu tens tudo dentro de ti e só o teu esforço e a tua dedicação é que podem fazer-te andar para a frente, mas não te esqueças que ainda há tempo. Não disse metade das merdas que queria, mas pronto. Este vídeo quase que merecia uma parte 2. Hello, hello, sleep for a while.